O filósofo francês René Girard se notabilizou por sua teoria a respeito do desejo mimético. Segundo ele, todo conflito é o resultado do desejo e todo desejo é a imitação do desejo de outra pessoa. A tendência do ser humano é reproduzir o comportamento de outra pessoa. Mimetização é imitação. Essa maneira de entender o comportamento humano nos ajuda particularmente quando consideramos o problema da violência como um ciclo vicioso de repetição. A violência gera uma reação violenta que, por sua vez, torna a estimular mais violência em retaliação. Em um de seus livros, Girard explica o processo do ciclo mimético analisando os relatos da crucificação de Jesus. Ali se pode verificar concretamente uma verdadeira sequência mimética. Num contexto de extrema pressão e repressão social, Jesus é escolhido como bode expiatório, isto é, como aquele ser inocente em quem todos projetam suas frustrações, seus ressentimentos e seus ódios. Por causa do ódio que a elite política e religiosa judaica nutria por Jesus, esta exige a condenação de Jesus, mesmo sem apresentar provas contra ele. O mesmo sentimento odiento vai sendo imitado e replicado em várias outras instâncias. O rei Herodes, mesmo sem convicção, reproduz a vontade dos líderes do Sinédrio e encaminha o réu para Pilatos. Este Pilatos, mesmo sem um motivo efetivo, recua diante dos gritos de crucifica-o, crucifica-o, e entrando no clima, acaba por decretar a pena máxima para um inofensivo artesão galileu. Os soldados, sem maiores razões, reproduzem os ânimos exaltados dos que vociferavam contra Jesus e passam a esbofeteá-lo, a espancá-lo e cravam-lhe uma coroa de espinhos na cabeça. Já pregado na cruz, além das dores físicas, Jesus é submetido às torturas psicológicas da multidão, dos próprios guardas que continuam a insultá-lo e até de um dos ladrões que também estava crucificado ao seu lado. É precisamente nesse instante que o ciclo sofre uma interrupção. O ladrão que estava do outro lado quebra e interrompe o ciclo mimético. Ele não reproduz o padrão que todos estão seguindo. Ao contrário, ele repreende o parceiro da outra cruz, dizendo que aquilo não estava certo, que ofender alguém que não tinha culpa nenhuma estava errado. René Girard chama a atenção, ao final, para a reação do próprio Jesus. Era de se esperar que os condenados, no momento do suplício, também reproduzissem o comportamento violento. Muitos do alto da cruz vociferavam, cuspiam e amaldiçoavam seus algozes. Mas Jesus surpreende a todos ao quebrar o ciclo mimético e, em lugar de ofender, suplica ao seu Deus que perdoe aquela gente, porque aquelas pessoas, no fundo, não sabiam o que estavam fazendo. A conclusão a que chegamos a partir dessa análise é que a tendência é de reproduzirmos o comportamento dos nossos antepassados e os dos nossos vizinhos ad infinitum, a menos que alguém deliberada e conscientemente decida dizer basta. Os que mudam o mundo são justamente os que arriscam romper com o ciclo mimético no qual, como sociedade, estamos aprisionados. Enquanto continuarmos a revidar a violência com violência, só poderemos colher mais violência. A única chance que temos de colher paz é se ousarmos quebrar o ciclo e revidarmos a violência com uma atitude pacificadora. Veja o que fizeram Mahatma Gandhi na Índia e Nelson Mandela na África Negra. Ambos foram perseguidos por sua atuação contrária ao sistema segregacionista, pelo qual a maior parte da população indiana e africana era tratada como gente de segunda classe. Gandhi, ao final, seria morto, sem nunca ter levantado a voz ou o punho contra quem quer que fosse. E Mandela passaria 27 anos preso por defender a igualdade entre negros e brancos.
tanto Gandhi quanto Mandela nunca se renderam ao ciclo mimético do ódio. Eles tinham consciência de que a prisão do ciclo mimético do ódio não tenta roubar apenas a liberdade do indivíduo. Mais que isso, ela tenta privá-los da sua identidade. Mas eles fizeram a escolha difícil. Não entregaram sua identidade ao destino. As palavras de Mandela, quando finalmente foi libertado da prisão, são de uma força admirável. Diz ele: quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. Mais uma vez, ele teve a ousadia e a coragem de romper com o ciclo mimético. A liberdade que ele conquistou foi muito além dos limites daquelas cadeias que o detinham. Suas palavras foram ainda: conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. Homens como Gandhi e Mandela se libertaram do medo e do ódio e contagiaram outros com o mesmo sentimento, desejo de liberdade. Eles sabiam que a ideologia é algo que nos ensinam e que, portanto, também pode ser desensinada. Encerro com a sabedoria do pai Mandela, o admirável Tata Mandiba. Ninguém nasce odiando a outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. E ser livre não é apenas quebrar as próprias correntes, mas viver de uma maneira que respeite e aumente a liberdade dos outros. Bons estudos.